Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos juntos mais uma vez, diretamente do estúdio H do Projac, seja bem-vindo, para falar de custo médio ponderado de capital. Esse cara que parece ser muito complexo, não é, tranquilo, calma, relaxa, tá? Vamos lá, custo médio ponderado de capital. Antes de mais nada, eu vou te dizer o que é esse WACC. Isso aqui é o mundo de finanças, eu sempre falo isso aqui em sala de aula, mas o mundo de finanças ele é meio que, os caras adoram usar termos em inglês, porque aí quanto mais termos em inglês eu uso, mais fica difícil para a galera em geral entender. E aí quanto mais difícil de entender, mais inteligente eu pareço. Olha que legal. Ao invés de falar custo médio ponderado de capital, porque isso aqui é, ó, CMPC. Isso é em português. Não, usar em português não é legal, porque se eu falar em português, todo mundo entende. Eu não pareço inteligente. Eu quero falar em inglês, que daí menos pessoas entendem. Daí parece mais legal. Então eu uso WACC, que é a mesma coisa, só que é traduzido. Então ele pega assim, ó, o que é o WACC? Aqui, vamos lá. Weighted Average Capital, vou botar mais um aqui já. Capital Cost. Então, se não está para aparecer WACC, o VAC não é o William Vac lá do Jornal Nacional, no Jornal da Globo. É o custo médio ponderado de capital. Ou seja, quanto em média está custando o capital de uma empresa? Custo médio de capital de uma empresa. Capital nada mais é do que grana. Quanto está custando, em média, a grana que está na empresa? Pensa comigo o seguinte, uma empresa, ela, tá aqui uma empresa, ok? Ela vai no mercado captar dinheiro. Captar grana. Ela tem duas formas de captar grana no mercado. Ou ela vai captar através de dívida, ou ela vai captar através de capital próprio. Capital próprio. A empresa tem duas escolhas para captar esse dinheiro. Capital próprio é chamar os acionistas, ok? Então assim, acionistas, querem botar dinheiro aqui dentro da empresa? Sim ou não? O cara vai lá. Através de dívida é chamar terceiros. Terceiros, ok? Como assim terceiros? Chama uma galera e fala assim, empresta dinheiro aí, tu não vai ser meu sócio, mas eu te devo dinheiro. E aí, olha só, eu sempre conto isso em sala de aula. Dívida. Eu sou a empresa e tu é o cara que eu devo dinheiro. Tu me empresta 10 mil reais. É dívida agora, tá bom? Tu me empresta 10 mil reais. Eu pego teus 10 mil reais e coloco na operação da minha empresa aqui. A operação da minha empresa quebrou. Eu te ligo e falo assim, olha só, meu amigo, botei os 10 mil reais que tu me emprestou, mas minha operação quebrou. Tu vai perdoar a dívida? Não, continuo te devendo 10 mil reais, mais juros, claro, né? Mas facilitando 10 mil reais. Eu tenho que te pagar 10 mil reais. Agora, ou seja, isso para ti é mais confortável, porque quebrando ou não, eu vou te dever o dinheiro. Agora, se eu te convido para ser meu sócio, aqui ó, para virar meu sócio, isso acontece quando tu compra ações de uma empresa, por exemplo, tu me coloca 10 mil reais aqui, tu vira meu sócio. E eu coloco aqui na operação da empresa. E a empresa quebra, eu não te devo 10 mil reais, porque tu é meu sócio, tu quebrou junto comigo. Então, a ideia básica é o seguinte, quando é dívida, eu te devo mais dinheiro. Desculpa, quando é dívida, eu te devo dinheiro, óbvio, idiota. Eu sempre te devo dinheiro e faça chuva, faça sol, independente do que aconteceu aqui com a operação, eu te devo esse dinheiro. Ou seja, se diz que capital de terceiros para a empresa é mais risco. É mais risco. Para a empresa, tá? Então aqui, deixa eu até melhorar isso aqui. Então assim, vamos lá. Para a empresa. Para a empresa, isso aqui tem mais risco. Mais risco, porque a empresa está devendo mais para pessoas. Já na visão do investidor, isso aqui tem menos risco. Porque, acabei de te falar a história, tu vai emprestar 10 mil e mesmo que eu quebre, eu continuo te devendo 10 mil. Portanto, para ti, na visão investidor, é menos arriscado. E eu continuo, e eu sempre te devo.
Óbvio que isso aqui é mais risco para mim. Já nos acionistas, na visão na visão empresa, tem menos risco. É óbvio, porque, se eu quebrar aqui, tu é meu sócio. Se eu quebrar, eu não te devo dinheiro, tu quebrou junto comigo, não te devo isso. Já na visão investidor, ou seja, na tua visão que virou meu sócio, obviamente tem mais risco. Mais risco. E aí, olha só, agora olha na tua visão. Se tem mais risco de ser meu acionista, é óbvio que vai pedir mais retorno por isso. Portanto, a empresa ao captar por capital próprio é mais caro. A empresa captar por capital de terceiros é menos caro. Ou seja, tem que pagar aqui mais juros. Tem que entregar aqui maior retorno para o acionista. E aqui entregar menor retorno para o credor. Ou seja, teoricamente, capital próprio é mais caro do que capital de terceiros. Por que a ideia? Porque eu acabei de te mostrar. Aqui, quando eu te devo dinheiro, mesmo que eu quebre, eu continuo te devendo dinheiro. Então tem menos risco. Portanto, tu me cobra menos juros. Aquela relação risco-retorno. Quanto menor o risco, menor os juros. Porque eu sempre vou te dever dinheiro. Aqui, se a empresa quebrar, tu quebrou junto. Portanto, tu pede o quê? Mais retorno, mais juros. Essa é a ideia. Por isso que é mais caro, porque tem mais juros, né? Os juros são mais altos, né? É que assim, se eu botar juros aqui vai te confundir, porque parece que vai pagar juros e o acionista não recebe juros de forma direta, recebe retorno. Essa é a ideia. Então, aqui é menos caro, por quê? Porque tem menos risco, que eu vou te dever, mesmo que eu quebre, eu continuo te devendo. Essa é a ideia básica, ok? E aí é óbvio que, para a empresa, né, fica mais arriscado, porque ele deve dinheiro para alguém. Quanto mais dinheiro de terceiro ela tem. E na empresa vai ter, ou pode ter, um pedaço de capital próprio e um pedaço de dívida. Vamos supor o seguinte, pega uma empresa aqui. A empresa faz o seguinte, empresa. Ok, empresa qualquer aqui. Empresa XYZ. Ela tem nessa formação 60 mil de capital próprio, ok? E tem nessa formação 40 mil de capital de terceiros, ou seja, de grana emprestada, ok? Quanto mais dinheiro de terceiro tiver, se diz que eu estou mais alavancado. Aqui se chama de alavancagem. Por que alavancagem? Olha, porque eu devo dinheiro para alguém. Estar alavancado é estar devendo dinheiro para alguém. Aliás, alavancado é quem tem recursos de terceiros na sua composição. Ou seja, chega nessa história até de ir no churrasco com os amigos e dizer assim, eu tô devendo cheque especial, isso é coisa de pobre. Por mais que você devendo cheque especial, tu vai sempre falar assim, eu estou alavancado. Fica muito mais chique dizer que tu deve pro cheque especial. Eu estou alavancado. É a mesma coisa, eu devo para terceiros. Então, tu nunca mais vai dizer que tu tá no cheque especial, tu vai dizer que tu tá alavancado. E olha assim no horizonte e fala, eu tô alavancado. Os caras dizem, pô, isso deve ser legal, Basicamente, tu deve dinheiro pro banco. Só que não precisa dizer que cheque especial, pega mal. Você está alavancado, muito mais bonito. A alavancagem é quando eu tenho dinheiro de terceiros, ok? Quando eu devo para o banco, eu estou alavancado, basicamente isso. Então, quanto mais dívida a empresa tem, mais alavancada ela está. Então, aqui nesse exemplo, a empresa tem 60 mil de capital próprio, 40 mil de capital de terceiros. Ou seja, composição total aqui, 100 mil reais, ok? Ou seja, quanto que ele tem de capital próprio? 60%, né? 60%. Quanto que ele tem de capital de terceiros? 40%. Ok? Fechando, obviamente, né? 100% total da empresa. Essa é a ideia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o custo médio. Custo médio ponderado pelos pesos, né? Ponderado é quando eu vou ponderar pelo peso total, dentro da composição total da empresa, desse meu capital. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. O WACC, ou custo médio ponderado de capital, como queiram, como é que ele é? Basicamente o seguinte, percentual de capital próprio, tá? Vezes, desculpa, pera aí, cadê o apagador? Vou sumir aqui. Multiplicado, né, pelo custo, ok? Do capital próprio,
Ou seja, quanto que o acionista está me exigindo para colocar o dinheiro aqui, mais percentual do capital, como é que eu vou botar isso aqui? Mais percentual do capital de terceiros, multiplicado pelo custo do capital de terceiros, multiplicado por 1 menos o imposto de renda. Por que esse 1 menos imposto de renda? Porque olha só, custo de capital de terceiros é dívida. Dívida é despesa financeira. E eu, com despesa financeira no meu balanço, eu tenho, quanto mais despesa financeira, na hora de apurar lá o lucro, que é a base de cálculo para pagar o imposto de renda, antes do lucro, eu vou abater despesa financeira. Ou seja, despesa financeira é o quê? Quanto eu pago de juros aqui para capital de terceiros. Então o que acontece? Tudo que eu pago de capital, tudo que eu pago de despesa de juros, eu abato na base de cálculo, que é o lucro, para pagar o imposto de renda. O imposto de renda incide sobre o lucro, basicamente. Então, quanto mais capital de terceiros eu tiver, eu tenho esse benefício de ter desconto do imposto de renda. Por isso que ele entra aqui, somando junto nessa história aqui. Então, o que acontece na prática? É basicamente fazer o seguinte, percentual de custo de capital próprio, vezes o quanto custa esse capital próprio, o custo desse dinheiro, mais o percentual do custo de terceiros, multiplicado pelo custo de terceiros, também junto com o meu ganho, o meu benefício do imposto de renda, por estar pagando ter despesa financeira. Essa é a ideia. O que tem? De novo, não tem cálculo na tua prova, ok? Não tem cálculo na tua prova. O que pode aparecer na tua... Olha, Lucas, é muito difícil essa forma. Claro que não, cara. Claro que não. Olha lá, é só pegar. Então vamos lá, como seria essa empresa aqui? Esse WACC dessa empresa aqui seria o seguinte, olha lá. Quanto que eu tenho de capital próprio? Tá lá, 60%. 60% vezes quanto que é o custo de capital próprio? Aí, claro, não tem cálculo da prova, tá? Mas se a gente fosse fazer, olha, é de 20% vezes 20%, mais custo, percentual de capital de terceiros, 40%, ok? Vezes o custo de capital de terceiros, sei lá, 16%, ok? Aí vezes mais a questão do imposto de renda. Então, de novo, não tem cálculo na tua prova. Não precisa calcular isso aqui, só que tem que entender o seguinte, quanto mais capital de terceiros eu tiver, mais alavancada está a empresa, porque eu estou devendo mais dinheiro. De novo, alavancado é dever dinheiro. Portanto, mais arriscado, cadê aqui, ó? Mais arriscado a empresa está, porque ela deve dinheiro para pessoas. Quanto mais eu devo, mais arriscado eu estou, mais chance de quebrar eu tenho. Essa é a ideia básica. Se eu quebrar hoje, vamos supor, caiu a tampa. Se eu quebrar, vai para falha nossa. Se eu quebrar hoje e não dever dinheiro para ninguém, eu não tenho risco. Agora, se eu quebrar e devo para uma galera, todo mundo quebra junto comigo, estou devendo uma galera, então tem mais risco. Então, quanto mais capital de terceiros a empresa tiver, mais risco ela tem. Quanto mais capital de acionistas a empresa tiver, menos risco ela tem. Só que isso é mais caro. Não tem almoço grátis. Se eu quero menos risco, eu tenho que pagar mais. Essa é a ideia básica. Se eu quero mais risco, se eu quero pagar mais barato, ou a menos caro, ou seja, mais barato, né, para a empresa, eu tenho que correr mais risco, não tem jeito. Não tem como ser diferente. Não tem almoço grátis, não tem como ter duas notícias boas. É uma notícia boa e uma ruim sempre. O mercado financeiro é assim, ok? Então essa é a ideia. Então, custo médio ponderado de capital é quanto em média é o custo da empresa para captar dinheiro. É óbvio, vai sair daqui alguma taxa. Vamos supor que, o custo médio ponderado de capital da empresa é de, sei lá, 16%, vamos supor. O que acontece? Isso aqui é o custo médio ponderado da empresa do capital, ou seja, quanto custa o dinheiro para a empresa. A empresa tem que vender os seus produtos com uma margem acima disso aqui, porque senão a empresa não está dando lucro, porque o dinheiro custa 16% para ela, para estar lá dentro. Então ela tem que vender pelo menos a 18, 20, 25 o produto dela. Essa é a ideia. Quanto maior o custo de capital, mais alto tem que ser a margem de lucro da empresa, porque senão ela não vai dar lucro, ok? Então essa é a ideia básica de custo médio ponderado de capital. Para a tua prova é só conceito, não tem cálculo, não tem que entender justamente essas ideias aqui, tá bom? Beijo pra ti, fui, até a próxima.